Esse trabalho é de Química Orgânica 1, por Adna Maria Vieira Dornelas. Olá, como vocês estão? Eu sou Dina, estudante de Química Licenciatura pelo Instituto de Química e Biotecnologia que fica na Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Hoje venho apresentar para vocês um trabalho realizado sobre a molécula serina, cuja fonte de inspiração foi extraída do livro Os Botões de Napoleão. Serina. A apresentação: seda e nylon. As moléculas explosivas podem parecer muito distantes das imagens de luxo, maciez, flexibilidade e brilho que a palavra seda evoca, mas há um vínculo químico entre os explosivos e a seda, e ele levou ao desenvolvimento de novos materiais, novos produtos têxteis e, na altura do século XX, de toda uma nova indústria. A química do brilho e da cintilação, do mesmo modo que outras fibras animais, como a lã e o cabelo, a seda é uma proteína. As proteínas são feitas de 22 diferentes aminoácidos alfa. A estrutura química de um aminoácido alfa tem um grupo amino, o NH2, e um grupo de ácido orgânico, o COOH, ou ácido carboxílico, arranjados na forma mostrada a seguir, com o grupo amina no átomo de carbono do carbono alfa, isto é, carbono adjacente ao grupo do carboxila. Análise da molécula: propriedades físicas e química, geometria molecular, pontos de fusão e ebulição, grupos funcionais, curiosidades e funções orgânicas. Propriedades físicas. A serina se apresenta como um cristal branco ou pó cristalino, sem odor e de sabor levemente adocicado. É solúvel em água, ácido clorídrico diluído, porém é praticamente insolúvel em etanol e em éter dietílico. Nome IUPAC: ácido S, 2-amino-3-hidroxipropanoico, fórmula química C3H7NO3, massa molar 105,08 gramas-mol, ponto de fusão entre 215 a 225 graus Celsius, solubilidade em água 360 gramas/litro a 20 graus Celsius. Propriedades químicas. A serina possui um carbono quiral ou assimétrico, ou seja, um carbono que possui 4 ligantes distintos. Possui as funções amina, álcool e ácido carboxílico em sua cadeia. Também possui 2 carbonos hibridizados, sp3, apenas faz ligações simples, e um carbono hibridizado, sp2, fazendo ligação dupla. Apresenta isomeria ótica devido ao carbono quiral. Apresenta a fórmula molecular C3H7NO3 e possui 2 carbonos primários e um carbono secundário. Grupos funcionais da molécula. Na seda, a serina, C ou S, é um alfa-aminoácido usado na biossíntese de proteínas. Como todos os aminoácidos, é composto por um grupo amino, um grupo carboxílico e uma cadeia lateral, que na serina é um agrupamento metil hidroxilado. Devido a essa cadeia, é classificada como sendo um aminoácido polar e sem carga. Além disso, a serina é um aminoácido não essencial para a dieta humana, uma vez que pode ser sintetizado. Aqui podemos ver as atrações entre as cadeias de proteínas situadas lado a lado, mantêm as moléculas da seda unidas. O elo amida no nylon, da mesma maneira que na seda, é formada pela eliminação de uma molécula de água entre as extremidades das duas moléculas, do átomo de hidrogênio da amina e do hidróxido do carboxila. A ligação amida resultante, mostrada como CONH ou em ordem inversa como NHCO, une as duas diferentes moléculas. É nesse aspecto a posse do mesmo elo amida que o nylon e a seda são quimicamente similares. Na fabricação do primeiro, ambas as extremidades amino de 1,6-diaminohexano reagem como as extremidades ácidas de diferentes moléculas. Aqui vemos a estrutura do nylon, mostrando moléculas alternadas do ácido adípico e do 1,6-diaminohexano. Curiosidades. A produção de seda começou na China com o cultivo do bicho da seda Bombus maury, uma pequena larva cinzenta que se alimenta unicamente das folhas da moreira branca, Morus alba, comum na China. A borboleta do bicho da seda põe cerca de 500 ovos no período de 5 dias e depois morre.
1 grama desses minúsculos ovos produz mais de 1.000 bichos da seda, que juntos devoram aproximadamente 36 quilos de folhas da moreira para produzir cerca de 200 gramas de seda crua. Nylon, uma nova seda artificial. Era preciso um tipo diferente de seda artificial, que tivesse as boas características do rayon, mas sem seus defeitos. O nylon, cuja base não é a celulose, entrou em cena em 1938, criado por um químico orgânico contratado pela DuPont Fiber Silk Company. No final da década de 1920, a DuPont passara a se interessar pelos materiais plásticos que chegavam ao mercado. A companhia ofereceu a Wallace Carrots, um químico de 31 anos que trabalhava então na Universidade de Harvard, a oportunidade de realizar pesquisas independentes com um orçamento quase ilimitado. De início, o primeiro polímero feito por Carrots parecia ter algum potencial para o comércio, pois seus longos fios cintilavam como seda e não ficavam duros nem quebradiços com a secagem. Lamentavelmente, porém, ele se desmanchava em água quente, derretia em solventes comuns de limpeza e se desintegrava após algumas semanas. Isomeria óptica. Do lado esquerdo, temos o cis-ácido S, 2-amino 3-hidrocarboxílico. Do lado direito, temos o trans-ácido S, 2-amino 3-hidrocarboxílico. Persona. Universitária exausta. Adna tem 43 anos, é divorciada e mãe de 2 filhos. É estudante universitária e mora com a família. Seu desafio é gerenciar o tempo entre estudos e atividades extracurriculares, com a vida profissional e pessoal e encontrar ideias para a futura prática docente. Obrigada.